Olá, meus amores! Hoje vamos falar um pouco sobre os biomas mundiais. Começando pelos campos e bosques. O bioma campo apresenta temperaturas baixas no inverno e temperaturas altas no verão. Também pode ser chamado de pradaria, situado na América do Norte. Na América do Sul, ele é conhecido como pampa e estepe na Ásia. As plantas predominantes são as gramíneas, que são essas plantinhas bem baixas e rasteiras, situadas em quase todas as áreas. Eu também vou ter arbusto que chega a 2 metros, mas eles só vão ficar localizados em áreas onde eu vou ter o solo bastante fértil. Por quê? Porque eles precisam de bastante nutrientes para poder crescer e desenvolver. Então, nessas áreas onde eu vou ter bastante nutriente, é o local onde eu vou ter arbustos bem altos, que podem chegar a 2 metros. A fauna natural dos campos é composta de herbívoros, tá? Aqui a gente tem um exemplo de animais herbívoros, que são os bisões, situados na América do Norte. Eu também vou ter roedores, eu vou ter lobos, tá? Eu vou ter vários outros animais que se localizam nessa região. Olha, aqui eu tenho um lobo, tá? Que é uma espécie bastante que fica nesse local. Eu também vou ter raposas e vou ter uma grande quantidade de insetos nesses locais. Floresta temperada. O bioma floresta temperada ocorre predominantemente no hemisfério norte e apresenta verões quentes e úmidos, e inverno com dias curtos, com pouca luminosidade e ocorrência de neve. Aqui, olha, se nós observarmos, eu tenho aqui uma área e aqui, olha, eu tenho uma vegetação que a cor dela não é totalmente verde. Por quê? Aqui eu tenho ela é um pouco amarelada, aqui eu já tenho um pouco rosada, né? E essa mudança de coloração nas folhas se dá quando eu estou chegando no verão, tá? A vegetação ela é adaptada a essa variação de temperatura e é composta de plantas herbáceas, musgos e grandes árvores, como a gente pode observar aqui nessa imagem. No entanto, as grandes árvores, elas perdem suas folhas, tá? A pigmentação, ou seja, a clorofila, por isso que ela fica amarelada. Então, quando eu chego nas baixas temperaturas, ela começa a perder a pigmentação. E aí ela começa a ficar amarelada, tá? Isso é uma característica natural desse tipo de vegetação. No verão, a fauna é rica em várias espécies de mamíferos, como os veados, como a gente pode ver aqui nessa imagem, tá? Eu vou ter também esquilos, que são grande predominância nesse tipo de região. Eu também vou ter insetos e algumas espécies de aves, tá? Floresta pluvial temperada. A floresta pluvial temperada é um bioma encontrado em regiões da América do Norte. Esse bioma ocorre geralmente próximo aos oceanos, tá? O que vai interferir diretamente na temperatura, ou seja, vai ter temperatura mais baixas, porque como eu ficar situado próximo ao oceano, eu vou ter ali os ventos vindo do oceano, o que vai abaixar a minha temperatura nessas áreas. Ou seja, não vai chegar em temperaturas muito elevadas, tá? Principalmente no inverno. No verão, eu vou ter alto índice de chuva, ou seja, eu vou ter uma grande quantidade de chuva no verão. A vegetação é composta de árvores enormes, tá? Árvores bem grandes. Aqui nós podemos observar a altura dessas árvores. São árvores bem longas, como as cegoas, que podem chegar a 100 metros de altura. Como há muita chuva e as temperaturas são amenas, as árvores não perdem as suas folhas, tá? Então, olha só, aqui eu tenho um exemplo desse tipo de vegetação.
onde eu vou ter grandes árvores. E aqui ao lado eu tenho uma outra imagem, onde eu tenho aqui, ó, rios, porque eu vou ter uma grande quantidade de chuva. Então, entre as florestas, eu vou encontrar regiões onde eu vou ter esses pequenos rios localizados. A fauna desse bioma é composta de insetos, aves, anfíbios, mamíferos, como os cervos. Aqui eu tenho uma imagem, olha, de um cervo. Eles são típicos dessa região, nas florestas temperadas. Eu também vou encontrar aí também cabras nessas regiões. Outro tipo de animal que eu também posso encontrar aí são os ursos. Eu vou encontrar uma grande quantidade de ursos nessas regiões pluvial temperada. E os lobos, né? Lobos também é uma espécie que eu vou encontrar bastante nessa região. Então, se nós observarmos, eu vou ter uma diversidade de animais aí predominante nessa região e todos eles estão adaptados às mudanças de temperatura dessa região. Taiga. Vamos observar essa imagem. O que podemos observar nessa imagem aí? A principal característica desse bioma é a presença dessas árvores conhecidas como coníferas, tá? Coníferas. Por quê? Porque lembra um cone, por isso são conhecidas como coníferas. Lembra da árvore de Natal? Elas são muito parecidas com as árvores de Natal, tá? Porque lembram um cone, então por isso são consideradas de coníferas, são chamadas de coníferas. E na taiga, a predominância desse tipo de vegetação é muito grande. O bioma taiga localiza-se em regiões do Alasca, do Canadá, da Europa e da Ásia. Então, são locais onde eu vou encontrar essa predominância. Tem clima frio, verões curtos, ou seja, eu vou ter uma maior quantidade de frio do que verão. Com invernos bastante longos, rigorosos, com temperaturas negativas e precipitação de neve, ou seja, vai ocorrer a formação de neve. Nessa imagem aqui, olha, podemos ver a ocorrência de neve. O solo é pobre em nutrientes. Por que ele é pobre em nutrientes? Devido à baixa temperatura, tá? A baixa temperatura está influenciando diretamente na quantidade de nutrientes no solo. Então, eu vou ter aí uma predominância de vegetação de pinheiros, que é essa vegetação aqui, ó, tá? Que são as coníferas, tá? Essa área também, a taiga também, ela também é conhecida por alguns autores como floresta de coníferas, devido à grande quantidade de coníferas existentes. As coníferas apresentam folhas que não caem durante o inverno. Isso é possível porque suas folhas são pequenas e rígidas, ou seja, é um tipo de vegetação adaptada a essa região. Ela já está adaptada à mudança muito rápida do clima. Então, quando chega às baixas temperaturas, as suas folhas conseguem permanecer. Elas não ficam amareladas, como em alguns tipos de vegetação, e também não caem. Frequentemente organizada como as telhas, tá? Ou seja, elas são dispostas, uma tá aqui, depois outra vem em cima, que nem uma árvore de Natal, os galhinhos da árvore de Natal, elas são dispostas, elas são entrelaçadas. E isso facilita muito os nutrientes nela. A fauna é composta principalmente de mamíferos. Eu vou ter muitos mamíferos nessa área, como lobos, tá? Lícens, ursos. Aqui, olha, eu tenho lobo, aqui eu tenho urso e aqui eu tenho lícens, tá? E outros animais,
como coelhos, eu também vou ter predominância de coelhos, tigres. A maioria desses animais, eles apresentam uma gordura corporal que é para aguentar o frio. Principalmente aqui, olha, o urso. O urso é um exemplo típico. Ele possui uma gordura vegetal no corpo dele que é para aguentar mudanças de temperatura que ocorrem, para que ele consiga suportar o inverno. Tundra. A tundra localiza-se próxima ao Polo Ártico e apresenta clima polar, ou seja, extremamente frio, bastante frio, tá? Durante quase todo o ano. A neve cobre o solo e geralmente o deixa congelado, com poucos nutrientes. Lembra? Quanto mais congelado for o solo, mais difícil vai ser a produção de nutrientes no meu solo. Como a maior parte do ano as temperaturas são abaixo de zero, a água do solo permanece congelada e as plantas não conseguem absorvê-la pelas raízes, o que torna a vegetação escassa. Já tem pouco nutriente, não tendo água, se torna muito escassa a quantidade de vegetação. No verão se desenvolvem pequenos arbustos, musgos e líquens. A fauna é composta de aves que no inverno migram para regiões mais quentes, porque elas necessitam de regiões mais quentes para poder conseguir sobreviver, principalmente quando elas estão em época de reprodução. Eu vou encontrar alguns animais que são adaptados porque possuem a pele grossa e muitos pelos e gordura corporal, tá? E essa gordura corporal que vai ajudar na manutenção deles, como os bois, o mascarado e as renas. Todos os dois possuem gordura corporal e um pelo bem forte, rígido, que é para poder aguentar as baixas temperaturas.